Você já assistiu Star Wars? Acredito que sim, afinal muita gente já assistiu esse filme. Mas será que se você tivesse em um ambiente feito Star Wars, sabe, com um monte de explosões ocorrendo para todos os lados e nave indo para um lado e para o outro, você ia ter todas aquelas sensações apresentadas no filme? Ou seja, você ia conseguir ver e ouvir o barulho das naves e explosões? Para ficar por dentro de tudo isso e saber se você realmente ia ter essas sensações, fique ligado em mais essa aula! Fala aí, gás nobre, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física. E nessa aula nós vamos conversar sobre as ondas e os tipos de ondas. Mas antes de começar essa aula, eu quero deixar um recadinho aí para você. Não deixe de dar aquele like aqui no vídeo e também de compartilhar com os seus amigos. E claro, se é a primeira vez que você está aqui no canal, não deixe de se inscrever também não para ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem lançado aqui. Ah, um detalhe também, agora tem vídeo novo de ciência todos os dias. Então, para não perder nada, não deixe de clicar aí no sininho também não, beleza? Então vamos para a aula agora? Você sabe o que é uma onda? Bem, uma onda é uma espécie de oscilação que se propaga por um meio ou por uma região do espaço e que normalmente vai estar transportando energia sem que haja o transporte de matéria. Inclusive, eu até anotei isso daqui e é importante que você anote isso também. Uma onda é uma perturbação ou oscilação que se propaga por uma região ou por um meio, transportando energia sem que haja o transporte de matéria. Então, é muito importante que você tenha isso em mente sobre o que é uma onda. Mas, Wesley, quais são os tipos de ondas? Bem, na natureza existem dois tipos de ondas. Uma onda que a gente chama de mecânica e uma onda que a gente chama de eletromagnética. E qual é a diferença entre elas? Basicamente, uma onda mecânica é uma onda que vai se propagar através da oscilação entre as moléculas que formam um determinado meio. Por exemplo, aqui no caso desse quadro, quando eu bato aqui, eu forneço energia para essas molequinhas. O que essas molequinhas vão fazer? Vão oscilar, vão vibrar. Elas vão um pouquinho para frente e depois voltam novamente. Consequentemente, as outras moléculas que estão aqui próximas vão receber essa energia e também vão um pouquinho para frente e depois vão voltar. As outras moléculas que estão próximas a essa também vão receber parte dessa energia, vão um pouquinho para frente e depois vão voltar. Ou seja, quando essas moléculas recebem essa energia, elas vão um pouquinho para frente e depois voltam. Elas estão o quê? Vibrando, oscilando. E esse exemplo aqui é o caso de uma onda mecânica. Todas as vezes que a gente tem uma onda mecânica, essa onda vai se propagar em meios que são materiais, beleza? E vai se propagar através da oscilação ou vibração das moléculas que formam esse meio material, que é o caso aqui desse quadro, que é o meio material. Beleza? Conseguiu compreender? Então, uma onda mecânica é uma onda que se propaga através da oscilação ou vibração das moléculas que formam um meio material. Diga-se de passagem, uma onda mecânica só consegue se propagar em meios materiais. E por que isso ocorre? Porque, como eu falei, ela se propaga através da oscilação ou vibração das moléculas que formam um meio material. Então, vamos até anotar isso daqui. O que é uma onda mecânica? É uma onda que se propaga através da oscilação ou vibração das moléculas de um meio material. A gente não vai ver ondas mecânicas no vácuo, porque no vácuo não tem meio material para ela se propagar, beleza? Agora, Wesley, você tem um exemplo aí de uma onda mecânica? Tenho sim. O melhor exemplo de onda mecânica é o som. Por exemplo, se eu estivesse aí do seu lado, conversando com você agora, o que estaria acontecendo? As cordas vocais da minha boca estariam vibrando. Consequentemente, isso ia fornecer energia para as moléculas que estão próximas à minha boca. Essas moléculas iam começar a vibrar. As outras moléculas que estão próximas a elas iam receber parte dessa energia também e também iam começar a vibrar.
E isso ia acontecendo por todas as moléculas do meio ao nosso redor, que inclusive esse meio é formado pelos gases da atmosfera. Essa vibração ia se espalhando, se espalhando, se espalhando, levando energia até atingir os seus tímpanos, nos seus ouvidos. Os seus tímpanos iam começar a vibrar ao receberem essa energia. E aí, com isso, você ia ouvir o que eu estou falando. Claro que depois de tudo isso, ia ter todo um processo biológico, o cérebro ia interpretar esse som e dizer o que eu estou falando, beleza? Mas, basicamente, esse processo do som saindo da minha boca e chegando até os seus ouvidos ocorre através da propagação de uma onda mecânica. Ah, um detalhe, se por acaso a gente estivesse no espaço conversando, igual eu estou conversando com você aqui agora, você não ia ouvir absolutamente nada do que eu estou ouvindo. E por que você não ia ouvir nada do que eu estou ouvindo? Porque lá no espaço não teria gases ou um meio material, moléculas de um meio material, para transportar essa onda mecânica que é o som. Conseguiu entender a ideia até aí? O som, que é uma onda mecânica, depende de um meio material para se propagar, beleza? Ok, Wesley, você só falou da onda mecânica, mas você disse que tem dois tipos de ondas, não tem? Sim. O outro tipo de onda que a gente tem é uma onda eletromagnética. E uma onda eletromagnética se propaga através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. Ah, um detalhe, olha, eu não posso deixar de comentar aqui com você rapidinho sobre o que é um campo elétrico e o que é um campo magnético. Todas as cargas elétricas geram ao seu redor um campo que a gente chama de campo elétrico. E em outro caso, por exemplo, um ímã gera ao seu redor um campo que a gente chama de campo magnético. Todas as vezes que a gente coloca esses dois campos para um oscilar em relação ao outro, a gente vai criar o que a gente chama de onda eletromagnética, beleza? Mas não se prenda muito a esse detalhe agora não, tudo bem? Mas como eu estava falando aqui com você, a onda eletromagnética é uma onda que vai se propagar através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. E ela também não vai transportar matéria, mas sim energia. E um detalhe muito importante sobre as ondas eletromagnéticas é que, como ela depende apenas do campo elétrico e do campo magnético, ela vai se propagar por diversos meios, inclusive no vácuo, já que ela não depende de um meio material para se propagar. Wesley, você tem um exemplo aí de uma onda eletromagnética? Sim, tenho sim. O melhor exemplo que a gente pode falar agora de uma onda eletromagnética é a luz. A luz é uma onda eletromagnética porque ela se propaga através da oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. Além disso, a luz não depende de um meio material para se propagar. Ah, vamos anotar essa informação que é importante, certo? Uma onda eletromagnética é uma onda que se propaga através da oscilação entre o quê? Um campo elétrico, que normalmente a gente representa com a letra E maiúscula, e essa setinha em cima significa que se trata de uma grandeza vetorial, e o campo magnético, que a gente representa com a letra B maiúscula, beleza? Também com a setinha em cima, porque é uma grandeza vetorial também. Então, a onda eletromagnética se propaga através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. E quais são os melhores exemplos que a gente tem desses dois tipos de ondas? Nesse caso aqui é o som e a luz, beleza? Ou seja, uma onda mecânica, a gente tem como exemplo o som, e uma onda eletromagnética, a gente tem como exemplo a luz. E a gente vai estar falando bastante aqui sobre esses dois tipos de ondas nas próximas aulas, beleza? Mas eu quero voltar com você naquela pergunta que eu falei lá no início. Se você tivesse em um ambiente feito Star Wars, você conseguiria ter todas aquelas sensações apresentadas no filme? Você ia conseguir ver e ouvir o barulho das explosões? Sim ou não? Bem, no caso de ver, você ia conseguir ver sim, porque a luz emitida pelas explosões é uma onda eletromagnética que consegue se propagar no vácuo, inclusive no espaço, beleza? Onde não vai ter meio material ali para essa onda se propagar.
Mas ouvir você não ia conseguir ouvir, porque o som não ia ser emitido, na verdade, o som não ia ser transportado até você. Porque lá, como não tem meio material para transportar esse som, que é uma onda mecânica, esse som não ia conseguir sair lá da fonte, lá da explosão, e chegar até os seus ouvidos. Então, apesar daquilo que é apresentado no filme ser legal, divertido e muito maneiro, na verdade, diga-se de passagem, você não ia conseguir ter todas aquelas sensações se você estivesse realmente naquele meio. Tá, mas por que os produtores fazem isso? Eles fazem isso, obviamente, para você ter sensações legais enquanto está assistindo o filme. O que, na minha opinião, fica muito legal, essa liberdade poética que eles têm para apresentar o som em meio às explosões no espaço. Agora, eu acho que vale a pena eu dar uma dica aí para você. Se você quiser assistir um filme que é cientificamente mais correto, eu aconselho que você assista Interestelar. Em uma das cenas do filme, que eu não vou falar qual é para não dar spoiler, vai ter uma explosão no espaço. Não vai ser emitido nenhum som. Na verdade, a tela só ocorre a explosão lá rapidinho e você não ouve nenhum barulho da explosão. Isso faz todo sentido, não é? Porque o som não teria como se propagar desde o ponto lá da explosão até o ponto em que as pessoas estavam, já que o som, que é uma onda mecânica, não se propaga em meios que não são materiais. Conseguiu entender tudo até aqui? Então, para fixar as ideias legais, aí eu quero apresentar um exemplo de uma questão para você, tudo bem? Ou seja, como esse assunto poderia ser cobrado em uma prova. Em ortopedia, o tratamento por ondas de choque pode ser prescrito para tratar de diversos tipos de lesões, especialmente indicado para problemas nas inserções entre tendões e ossos, tais como as tendinites. O dispositivo usado nesse tratamento está mostrado aqui nessa figura. As ondas de choque podem ser entendidas como o quê? Bem, como a gente pode perceber, nós estamos falando aqui de uma onda mecânica, certo? Esse aparelho vai provocar uma onda mecânica aqui nos pés e, claro, essa onda mecânica, chamada aqui de ondas de choque, vai se propagar pelo pé e por toda a região aqui das pernas. Então, sabendo que se trata de uma onda mecânica, a gente vai procurar aqui nas alternativas qual delas que fala a respeito de uma onda mecânica. Bem, a letra A diz que são ondas luminosas que causam um pequeno aquecimento nos pés. Bem, a gente viu aqui ao longo da aula que uma onda luminosa é o quê? É uma onda eletromagnética, certo? Então, isso daqui não se trata de uma onda mecânica. B. Ondas sonoras curtas que provocam uma reação no organismo. Bem, a gente viu na aula que ondas sonoras, ou seja, o som, é uma onda mecânica, certo? Então, a resposta correta aqui é, sem dúvida, a letra B, ondas sonoras. Agora, a C e a D, elas estão falando especificamente ou de uma onda elétrica ou de uma onda eletromagnética, que não é o caso desse aparelho, já que a gente viu aqui que esse aparelho vai provocar ondas de choque que são caracterizadas como uma onda mecânica. Então, sim, a resposta correta é a letra B. São ondas sonoras curtas que provocam uma reação no organismo. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu entender tudo direitinho? Ficou alguma dúvida? Bem, só para dar uma recapitulada aqui rapidinho, o que eu falei com você aí nessa aula de hoje? Eu falei que uma onda é o quê? Uma perturbação ou uma oscilação que se propaga através de uma região ou meio, transportando energia sem que haja o transporte de matéria. Eu também falei com você que existem dois tipos de ondas. Uma onda que a gente chama de mecânica, que é aquela onda que depende de um meio material para se propagar, justamente pelo fato de se propagar através da oscilação ou vibração das moléculas que formam o meio material. E também temos a onda eletromagnética, que é uma onda que se propaga através da oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. É por isso que esse tipo de onda não depende de um meio material para se propagar, beleza? Falei com você também que os melhores exemplos que a gente tem para esses dois tipos de ondas é o som, que é uma onda mecânica, e a luz, que é uma onda eletromagnética. Show de bola? Conseguiu entender direitinho? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu volto aqui para a gente conversar, tudo bem? Um outro detalhe também que eu não posso deixar aqui de falar com você é sobre o Kit Enem. O Kit Enem, como o próprio nome já diz, é um kit desenvolvido aqui por toda a equipe do Química em Ação para te ajudar a estudar aquilo que realmente é importante para a prova do Enem.
Você assinando esse plano do Kit Enem, de agora até a data do Enem, você vai ver todos esses assuntos que são importantes, tanto de física, de química e de biologia. Além de ter diversas videoaulas que vão direcionar o seu estudo para esses assuntos, também tem um plano de estudos bem elaborado, tem listas de exercício, tem plantão de dúvida, enfim, tem um monte de coisa lá que você pode experimentar e aproveitar, beleza? Então não perca tempo, acesse o site que está aí embaixo para conhecer o Kit Enem, beleza? Então, mais uma vez, eu quero deixar aí para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.